Dizer também que isso não estão estourando pipoca aí atrás. É uma coisa comum que acontece nas melhores igrejas. E é um assunto difícil de entrar e completá-lo. Diz também que em 3 semanas é complicadíssimo a gente ficar falando sobre a santidade de Deus. Poderia gastar aqui o ano inteiro de 2018 e entrar em 2019 falando sobre santidade de Deus, e ainda a gente ficar de boca aberta falando: e aí, pastor, tem mais? E aí, pastor, tem mais? É caso sério esse negócio, falar a santidade de Deus. Mas entramos, sabe, mergulhados assim naquilo que a gente conhece e incentivando a igreja a mergulhar nesse assunto, né, para que a gente cresça juntos, né, nesse conhecimento da santidade de Deus. Estou dizendo que o pastor aqui é o cara e que não sou mesmo, tá? Porque nós temos falado sobre a santidade de Deus, muitos de vocês já conheciam, mas é bom a gente sempre repetir o arroz com feijão, né? E às vezes a gente coloca um temperinho a mais, alguma coisa assim, mas é bom, é gostoso isso. Então, eu quero continuar esse assunto, mas só para dar uma relembrada, falei que Deus, ele não está debaixo de uma lei de santidade, porque ele é a essência da própria lei, ele é a essência de santidade. Ele não se encaixa assim no padrão de santidade, ele procurar um padrão, porque ele é o próprio padrão de santidade, né? Eu disse que um negócio, para quem sabe alguns teólogos aí meio absurdo, que eu falei sobre atributos de Deus e expliquei que atributo é uma qualidade própria de alguém ou de algo. Por exemplo, você tem atributos, você tem qualidades próprias suas, e ponto final. Diz também que em casa de gêmeos, mesmo sendo gêmeos, existem, um deles tem qualidades próprias que o outro não tem, ponto final, e nunca terá. Então, isso difere as pessoas e difere as coisas, as qualidades. E Deus é um Deus que tem atributos, que tem qualidades que é própria dele. Própria dele. Expliquei aqui, ele é um Deus misericordioso, ele é Deus bondoso, ele é Deus fiel, ele é Deus benigno, onipotente, onisciente, onipresente. Eu fui falando aqui de um bocado de atributos de Deus. Aí que o negócio pegou, porque eu falei que é a santidade que é a mola mestra de todos os atributos. É a santidade que move todos eles. Falei também que nós nos beneficiamos nós nos aproximamos dos atributos que nos beneficiam, que nos faz bem. A gente lembra que Deus é misericordioso, porque a gente pisa na bola com ele, Deus tem misericórdia. A gente lembra que Deus é bom, e eu estou precisando de trocar de carro, de casa, não sei o que lá, estou precisando de casar, então Deus é bom. A gente se apega aos atributos que nos beneficiam. Isso é ensinado desde a nossa conversão. Por isso que eu falo que a maior parte das pessoas se convertem de forma errada. Se ensinassem para a gente, se mostrassem para a gente primeiro a santidade de Deus como padrão, a santidade de Deus, eu creio que todas as outras coisas seriam mais fáceis a gente entender, e não buscar assim, sabe, loucamente, como a gente faz, como qualquer igreja aí faz. Isso é um grande problema. Disse também que o que nos separa de Deus são duas coisas. Primeiro, porque ele é nosso Criador e nós somos criatura. Isso nos separa dele. Quando eu falei nos separa, significa, no caso de distinção. Deus é Criador, nós somos criatura. E também referente à santidade dele. Ele é santo e nós somos pecadores. Isaías 59 diz bem esse negócio, né? Que o que nos separa dele são as nossas iniquidades. Então, ele é santo e nós somos impuros, nós somos pecadores. Falei também que
a santidade dele foi revelada na criação, e a santidade dele também foi revelada na regeneração do homem, na conversão do homem. A santidade de Deus foi manifesta. E quando a santidade de Deus é manifesta na conversão de uma pessoa, na conversão dos homens, significa que nós fomos mergulhados na santidade dele, nós somos batizados na santidade dele. É aí que o negócio fica ruim para o nosso lado, ou vai melhorar de vez. É onde eu quero entrar, sabe? E para isso eu quero ler um versículo que está em Levíticos capítulo 11, versículo 44, que diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Ok? Então, esse então meu saiu esquisito. Então, o propósito de Deus é que sejamos participantes da santidade dele. Certo? Esse é o propósito do nosso Deus. Que a gente participe da sua natureza. E não existe nada mais tremendo, não existe nada mais glorioso na terra do que fazer parte da santidade de Deus. Olha que nós gostamos de milagres. E eu sou uma pessoa que gosta de milagres, de ver Deus operando milagres. Mas muitas pessoas ficam mais impressionadas com milagres do que com a santidade de Deus. As pessoas ficam mais impressionadas com uma vida de milagres do que com uma vida encharcada com a santidade de Deus. E eu quero dizer uma coisa, que o milagre realmente impressiona. O milagre marca uma comunidade. Eu vi histórias de igrejas que começaram com a operação de um milagre na vida de uma pessoa, que o pastor orou. A partir dali, a igreja se tornou uma potência. Até hoje. E eu tenho certeza que, se a ênfase da nossa igreja fosse milagre, certeza que domingo à noite não teria algumas cadeiras vazias aqui. Certeza. Certeza que você traria alguém, aleijado, cego, surdo, manco, alguma coisa você ia fazer para trazer alguém aqui. Porque a ênfase é milagre. Mas, no último dia da história da humanidade, Cristo Jesus, ele deixou claro uma coisa, que no último dia, alguns vão chegar diante dele e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz muitas coisas. Curei paralítico, expulsei demônios, realizei muitas curas em teu nome. E o texto diz lá, o próprio Cristo respondendo, dizendo assim: olha, eu vou dizer uma coisa, eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês, não conheço. É isso que Jesus diz que acontecerá nos últimos dias, ou no último dia. Quando somos santificados ou santos, nós nos tornamos, como eu disse aqui, participantes da santidade de Deus. E eu disse agorinha mesmo que a gente tem visto muitos milagres, e disse também que eu acredito em milagres, mas o que realmente precisa impressionar as pessoas aí fora é a nossa vida de santidade. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? É a tua vida de santidade que deve impressionar as pessoas. Não que você é uma pessoa que ora e as pessoas são curadas. Você ora e acontecem milagres extraordinários. Olha lá, eu li um texto em Levítico, mas no final do Novo Testamento vem de novo o mesmo desafio, o mesmo convite em 1 Pedro capítulo 1:16. Sede santos, porque eu sou santo. Filhos, é preciso então entender que todo cristão, escute, todo cristão
deve trazer em si a marca de santidade do Senhor. Escute, todo o cristão deve trazer nele a marca de santidade ao Senhor. De manhã eu pedi para eles colocarem uma figura do sacerdote do Antigo Testamento. Eu não sei se eles deixaram salvo aí ou não, porque essa figura que nós devemos trazer, ou essa marca que nós devemos trazer de santidade ao Senhor, é o que havia, o que existia na chamada mitra, no bagulho que o sacerdote usava em cima da sua cabeça, sabe? Aí ali estava escrito santidade ao Senhor. Então esta marca todos nós devemos trazer, para que todos vejam, assim como enxergavam no turbante do sacerdote, esta marca de santidade ao Senhor, essa escrita de santidade ao Senhor. Todo cristão não vai sair dizendo, tatuar, né, na testa, cadê o menino? Tatuar na testa, santidade ao Senhor. Aí você ia ganhar uma grana a mais, viu, filhinho? O meu tinha que ser escrito a giz. E da Bruninha também. E do tocador de guitarra aqui. O Cafu. Alguns seriam diferentes, a marca. Mas não é tatuar, sabe? Não é marcar nossa pele. Eu vi um cara que passou por aqui, escreveu assim na sobrancelha, a Yeshua, sabe? Que coisa. Tem gente que não sabe o que é aquilo. E daí? E até hoje também, cadê o cara? Então, não é uma questão de marcar a sua pele, dizendo santo é o Senhor, e num lugar visível. Mas é algo que tem que ser a essência, fazer parte da essência da sua vida. Santidade ao Senhor. Então, nessa noite, a minha ideia é fazer vocês voar. Por isso que eu vim tipo piloto da TAM, assim. Sabe? Eu vim fazer com que vocês saiam do chão nessa noite, sabe? Eu quero trazer luz sobre esse processo de santificação. E em especial, já que o Deus eterno, ele faz com que essa essência de santidade não fique apenas ali nele, mas ele espalha isso pela terra, através da regeneração do homem, através da conversão do homem. Ele joga isso em nós, sobre a nossa vida. Em especial, eu quero enfatizar aqui a santificação do corpo. Uma vez que a gente vive em dias que a imoralidade que impera no sistema aí fora, e presta atenção, senhores passageiros, ninguém aqui pode ficar apontando o dedo, sabe, para lá fora. Ah, esse povo vai para o inferno. Aquele ali só sabe roubar, só sabe matar. A gente não pode condená-los. Eu já ensinei isso daqui. Porque eles estão vivendo o tempo da ignorância deles. Eles estão vivendo o estilo de vida que eles criaram. A justiça, a honestidade do estilo dele, do tipão dele. Esse é o sistema que Satanás criou para o mundo. Honestidade lá fora é diferente da honestidade do caráter de Deus, da natureza de Deus. Ser justo lá fora é diferente da justiça de Deus. Quem está me entendendo? Então nós não podemos apontar para as pessoas lá fora, porque o texto, na realidade, fala para nós. E eu vou mostrar e provar isso para nós, referente à santidade. Referente à santidade de Deus. E o problema maior também é que essa imoralidade aí fora, esse tipo de santidade, de justiça, de honestidade de lá de fora, encontrou a porta da igreja aberta. E aí muita gente dentro da igreja acha que esse estilo de vida que está vivendo é o estilo de vida certo. E eu quero provar que não é. Por isso nós vamos sair do chão hoje, em nome de Jesus.
Santidade é uma doutrina. Doutrina não é o que eles pregam aí fora. Ó, você não pode cortar cabelo, você não pode ó, não tem pergunta na igreja não sei o que lá. Ó, você é de boné aí, fora. Não é isso. Isso é um uso e costume de tolo, de crente babaca. A doutrina é o que eu estou ensinando para vocês. Isso daqui, se vocês levarem a sério, isso vai levar vocês para o céu. Quem quer ver Deus aí? Esse assunto, essa doutrina leva a pessoa a ver Deus, a enxergar Deus, a viver com Ele. Tem fundamento, essa doutrina tem base, e tem base bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha que interessante. Aí, o apóstolo Paulo escrevendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Olha que interessante, aos santificados, mas chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então o texto de 1 Coríntios, vamos segurar aí um pouco, se caso a gente sair, a gente volta para ele, tá? Mas o texto nos mostra que a santificação, ela tem duas etapas, inicial e a etapa progressiva. Grave isso, gente. Isso é melhor do que teologia da prosperidade. Por mais que você ganhe dinheiro, ganhe, depois se lasca, perde tudo. Isso daqui vai te levar para o céu. Com dinheiro ou sem dinheiro, você vai para o céu. Amém? Então, esse texto mostra a santificação em dois processos, em duas etapas, melhor dizendo. Inicial, santificados em Cristo, ele está dizendo ali. Aos santificados em Cristo Jesus. Quem está enxergando isso no texto? Olha lá, aos santificados em Cristo Jesus. E santificação progressiva, chamados para serem santos. Então há uma continuidade na santificação. Alô? Certo? Quando a Bíblia usa o termo santificados em Cristo Jesus, não fala de algo que está acontecendo, mas de algo que aconteceu. Fomos santificados. O dia que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levantando a mãozinha, vindo aqui na frente, lá na sua casa, sozinho, no meio do mato, não sei aonde, numa outra cidade, mas você ouviu falar de Jesus e o aceitou como seu Senhor e Salvador, aquele dia você foi santificado. Oh, tem crente nesse lugar. Gravem isso aí. Tem crente nesse lugar. Naquele dia que você aceitou Jesus, você foi santificado. Deus te santificou. Ok? Então, é algo passado. Não fala de algo presente, mas de algo que já aconteceu. Bem, existem um monte de textos que fala sobre santidade de Deus, que fala sobre santificação dos crentes, sabe, um monte, que eu convido, desafio a você, em vez de ficar falando, eu não vou ler a Bíblia porque fala de guerra, fala não sei o que lá, eu não vou ler Apocalipse porque fala de cavalo, branco, preto, azul, fala de chifre, fala não sei o que lá, e você fica até com medo e não quer nem dormir depois. Mas não é isso. Eu quero que você mergulhe na Bíblia procurando esse assunto, santidade, a santidade de Deus, os santificados em Deus. É isso que eu queria que você procurasse. Tem muitos textos que confirmam que ao encontrarmos Jesus e nascermos de novo, fomos santificados. O apóstolo Paulo estava dando testemunho da conversão dele, e falando que ele viu uma grande luz, ele estava no cavalo dele, aí ele ficou meio cego, aquela coisa assim, ele caiu de seu cavalo, aí ele escutou uma grande voz, e aquela voz falava com ele, eu sou Jesus, e eu estou te chamando, Saulo, 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 eu estou te chamando. E capítulo 26, versículo 18, o Senhor Jesus mostra por que estava chamando Paulo, havia um propósito nesse chamado. Aí, aqui em Atos 26, 18, ele fala a razão. Eu estou te chamando para que você abra os olhos das pessoas. E
converte-os das trevas para a luz. Eu quero que você, ao pregar esse evangelho, os converta do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são, igreja, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, esse é um dos textos só, tem um monte, que você vai encontrar, que a Bíblia fala que nós fomos santificados em Deus. Deus nos santificou no momento da conversão. Então, todo o passado de pecado, naquele momento, foi removido, e a sujeira espiritual foi lavada. Sabe, a pessoa foi lavada disso. Lembra que eu falei que Cristo Jesus, o castigo que estava sobre ele, era uma resposta da santidade de Deus. Aquele castigo de Deus era para vir em direção à humanidade. Era para a gente receber, mas o Cristo eterno, ele entra nesse meio e ele recebe o nosso castigo. E a paz que estava sobre ele veio sobre nós. Foi uma troca. Ele recebeu o nosso castigo. E esse castigo era uma resposta da santidade de Deus, porque Deus não tolera o mínimo de pecado. É o que nós aprendemos domingo passado. Atenção, vou falar como se nunca tivesse falado. Deus, a santidade de Deus, não tolera o mínimo. De novo, o mínimo de pecado. Ok, gente? Então, Cristo Jesus, ele intervém e recebe todo o castigo em resposta à santidade de Deus. Naquele momento que nós aceitamos Cristo Jesus, nós somos lavados completamente de toda a sujeira espiritual. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passou, acabou, ponto final. Tudo se fez novo. Então, por outro lado, aquele 1 Coríntios 1, 2, por outro lado, a mesma Bíblia mostra que depois de termos passado por esse processo de santificação inicial, fui santificado. Alô, senhores, fui santificado. A mesma Bíblia que mostra que a gente foi santificado, no momento da conversão, ela continua mostrando que existe a necessidade de algo mais. Você foi santificado, mas não precisa pagar nenhuma promessa, não precisa andar de joelho, não precisa fazer voto nenhum. O algo mais que eu estou falando, o texto diz aqui, né? Chamados para serem santos. Existem, ou melhor, essas mesmas pessoas que foram santificadas inicialmente, uma experiência instantânea, uma experiência impactante. No momento que nós aceitamos Jesus e fomos santificados, essas pessoas que foram santificadas, agora elas são chamadas para serem santos. É um presente contínuo. Eu fui santificado, mas preciso continuar nesta vida de santificação. Atenção, é só para nós aqui, não fale para ninguém, é uma coisa minha. Como se Deus estivesse jogando a gente numa banheira com bucha e sabão. Joga lá dentro, dá o primeiro banho, agora você termina, filho. Lava a cabeça, lava o copinho, lava. Sabe como que é? Quem está me entendendo? Bem simples demais, mas para você entender que fomos jogados na banheira, mas precisamos continuar o banho. Precisamos continuar uma vida de santificação. Então, o que Deus começou, escute, o que Deus começou, agora deve ser mantido e desenvolvido por cada um de nós. Fomos santificados, mas estamos sendo chamados para continuar essa vida de santificação. Hebreus 12, versículo 14, é de arrebentar qualquer crente no meio que trouxe de lá
os hábitos do mundo, a justiça do mundo, o tipo de santificação do mundo, achando que está certo e que vai para o céu desse jeito. Mas a santificação é de Deus, parte dele, e ponto final. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos, e segui também a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você pode estar ligado na bondade, misericórdia de Deus. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E se não fosse por ela, eu seria destruído. Obrigado, Deus. Você pode se apegar aos outros atributos, mas sem santidade, você vai ficar com esses atributos de Deus aí. Você não vai conseguir ver Deus. Você não vai para o céu sem santidade. Ao falar sobre seguir a santificação, o escritor de Hebreus, ele está falando de um processo. Eu estou seguindo, eu estou na realidade me santificando. Quem está me entendendo, diga amém. Então essa carta, ela foi dirigida a pessoas cristãs. Não foi para a pessoa lá fora. Eles vivem na ignorância deles. E ponto final. Mas essa carta, 1 Coríntios, Hebreus, foi escrita para cristãos, certo? Portanto, eles já haviam passado pelaquela santificação inicial. Eles já haviam se convertido. Agora vem dizendo: sigam o processo de santificação. Continue nesse processo de santificação. Quem está me entendendo? Ok. Então, é necessário, ou melhor, essas pessoas necessitavam de algo mais, que era o processo de santificação. E o que diferencia essas duas etapas da santificação inicial e a etapa também de ser processual. O fato do homem ser um ser tripartido, naquele é partido em três partes, né? Cortado em três partes, mas ele foi formado, preste atenção nisso, né? Nessas três essências. Cada uma delas, espírito, alma e corpo, distintamente precisa ter experiência com a santificação de Deus. Alô? O seu espírito, alma e corpo, cada um desses elementos, porque nós somos formados com esses três elementos, espírito, alma e corpo. Cada um deles precisa viver, experimentar a santificação de Deus. A santificação, ela deve tocar de modo distinto cada parte nossa. Tocar cada parte nossa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, eu vou convidar a todos vocês a lerem junto comigo, porque às vezes eu vou falando, e vocês ficam me olhando, e eu fico com vergonha. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23, vamos ler juntos. Ok? 3, 2, 1. E o que todo não é só isso, o espírito está preparado, a alma que se exploda para um lado, o corpo que apodreça, não quero saber nada, de jeito nenhum. Espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis, sem repreensão, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre Deus nos santificar, ele está falando de uma santificação completa no espírito, na alma e no corpo. É uma santificação por inteiro. Por inteiro. Tente atingir o ser humano completamente. E quando a Bíblia fala de espírito, eu quero dizer que o nosso espírito, o seu espírito, é aquela parte que tem a consciência de Deus. Cristo Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele regenera o espírito que estava afastado do Pai.
por causa do pecado. Ele regenera, ele faz o nosso espírito reviver. Quem está me entendendo? Certo? O nosso espírito foi tocado e foi regenerado. Então nosso espírito é aquela parte no homem que tem consciência de Deus e tem consciência das coisas espirituais. Isso é o nosso espírito. Agora, a sua alma é a parte de você, que pertence a você, que tem consciência dela mesma, e ponto final. Eu sou e ninguém mais. É próprio da alma mesmo, sabe? Isso é dela. Agora, o seu corpo é a parte de si que tem consciência das coisas naturais, do que acontece. Logicamente que a alma pega uma carona nesse negócio aí, sabe? Porque ela se alimenta do que vê, do que escuta, do que apalpa, se alimenta de onde o corpo vai, onde ela vai, né? Então, ela pega carona nisso. A salvação de Deus, por favor, aprendam isso. A salvação de Deus, ela atinge cada uma dessas três partes da seguinte maneira. No Espírito. O Espírito, como eu já disse para vocês, ele passou pela santificação inicial. Ele foi santificado, ele foi regenerado. Tá? Tiago 1,18 diz isso, né? Na ocasião que você se converteu, ele foi regenerado. O teu espírito tem contato com Deus. Por isso que a linguagem do espírito é diferente da linguagem da alma. Você sabe daqueles crentes que começam a orar e aí ele começa a falar em línguas? Quem já viu isso? Olhem para mim, gente. Quem já viu isso? Pode levantar a mão, sem mentira. Aí, tem uns 3 aqui. Já viu isso? Aqui acontece de vez em quando. Você está orando, aí você sente aquilo de falar em línguas. Essa linguagem é uma linguagem espiritual. Tanto é que há uma distinção muito grande, uma diferença tão grande de linguagem da alma e linguagem do espírito, que quando você começa a falar em línguas dos anjos, conforme o apóstolo Paulo ensinou, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, ele ensinou, e tem Romanos 12 também, fala de dons e fala dessa linguagem dos anjos que muitas vezes nós oramos aqui. A nossa alma, a nossa mente não entende, é ou não é? É ou não é? A nossa mente, a maioria das vezes, não entende o que nós estamos falando. Porque sai um xarabalá daqui e dali, e você, sabe? Não é só o cara do lado que não entende, mas a tua mente não entende, porque a linguagem é diferente. E o que é necessário? Que esses 3 elementos, espírito, alma e corpo, estejam alinhados na mesma linguagem do céu. Quando o espírito falar em línguas com Deus, a alma entender que isso é de Deus. Aí nós vamos nos tornar mais crentes. Só minha esposa falou amém, te pago um açaí depois. Quem me entendeu? É difícil esse assunto? Acho que é. Dá para entender um pouquinho? Sim ou não? Espírito, alma e corpo. Esses 3 elementos precisam ser atingidos com a santidade de Deus. Então, a alma, onde é a sede nas nossas emoções, intelecto, da nossa vontade, ela não foi regenerada, certo? Ela foi restaurada, conforme Tiago 1,21, pela palavra. Mas escuta, ela não recebeu regeneração. Ela se converte, precisa se converter a cada momento, a cada dia. A cada dia. Por isso o apóstolo Paulo fala em Gálatas, se a nossa alma se inclinar para as coisas do corpo, certo? É morte, porque o nosso corpo, ele só quer ver coisa que não presta, só quer pensar no que presta. Então, se a nossa alma se inclina aos desejos da carne, escute, nós vamos morrer, vamos continuar mortos. Mas se ela se inclina à linguagem do Espírito, ela vai ter vida. Quem está me entendendo, por favor? É tão simples, mas não foi ensinado isso para a gente. Aí nós
nos apegamos aos outros atributos de Deus que, sabe, que nem um menino que não pode comer uma bala ou pirulito ou alguma coisa porque está na hora do almoço, mas ele vai na bondade do pai, aí o pai fala não, ele corre para a mãe, e aí um deles cede e cedeu, acabou a autoridade de ambos, eles acabam dando, por causa de bondade, sei lá. Então, nós nos apegamos a Deus por causa da bondade dEle. Nós nos apegamos a Deus por causa de atributos que nos beneficiam. E santidade não beneficia ninguém. Não dá moleza para ninguém. Ser de santos, como eu sou santo e ponto final. Alô? E eu não estou bravo. Então, enquanto a santificação do Espírito, ela é inicial e imediata, a santificação progressiva tem seu lugar na alma e no corpo. Ela é reservada para a alma e para o corpo, porque o nosso espírito foi regenerado. Quando Deus se revela a alguém, Ele se revela no Espírito. Tanto é que Romanos 8 diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está com o nosso espírito, testificando. Ele testifica no Espírito que nós somos filhos. A linguagem é de espírito a espírito. É do Espírito de Deus para o nosso espírito. É aí que a gente vai entender as coisas. Se você começar a querer racionalizar, querer entender as coisas, você acaba ficando louco. A linguagem de Deus é no nosso espírito. A identificação do Espírito de Deus é com o nosso espírito. Porque a alma e o corpo estão num processo de mudança. Quando o apóstolo Paulo fala, é pela renovação da mente. Lembra disso, não? É aqui, ó, muda a cabecinha. Quando a gente renovar a mente, a gente vai entendendo isso. A alma está sendo renovada. O nosso corpo só será totalmente santificado depois de transformado. Ok? Não desse jeito aí, que já a mulher fala, nossa, eu te conheci uma coisa e hoje você está aquela coisa, sabe? Não é isto, mas eu estou dizendo de transformação, de não mais envelhecer, de não mais rugas, de não mais enfermidades. Quem está me entendendo? Posso ler um texto para vocês? Posso. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 50 ao versículo 53. Alô, senhores? Estão comigo? Acompanhe, eu leio. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue, isso é, músculo, nervos, sabe? Pele, esse negócio não vai entrar, não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível, que se acaba, que se corrompe, aquilo que é corruptível, se revista daquilo que nunca vai acabar, da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Escuta, o espírito foi regenerado. A alma e o corpo é um processo de regeneração. O nosso corpo será transformado só na vinda de Cristo Jesus. Os mortos, não sei como o cara morreu, se foi de bala perdida, se ele estava atravessando a rua, um neguinho, bonitinho, atravessando a rua, e aquela hora eles estavam asfaltando, e um rolete assim, ó, passou em cima do neguinho, e estão querendo descobrir aonde ele está até hoje. Se misturou no asfalto, eu não sei, mas eu não sei como a pessoa morreu, se foi em alto mar, sabe, se o navio, ele afundou, e se o avião caiu, para Deus não interessa. Aqui está uma realidade, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e eles encontrarão com Cristo Jesus nas nuvens. Quando eles estão indo para
encontrar Jesus nas nuvens, a Bíblia fala que nós, os vivos, num abrir e fechar de olhos, assim, seremos transformados. O nosso corpo, aí será o momento do corpo, ele será transformado. Amém? Para nunca mais envelhecer, para nunca mais adoecer. É isto. Esta é a verdade bíblica. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Até que isso aconteça, a santificação do corpo também continua sendo um processo. Aí o apóstolo Paulo, ele entra implorando para que a gente faça uma coisa: sujeitar a carne. Por mais que os pensamentos venham, devemos batalhar e não pecarmos. Quem está me entendendo? Pastor, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Entenda isso, porque ele já foi regenerado. Ai, pastor, eu não aguentei e dei uma bolachada. Ai, pastor, eu não aguentei e bebi. Pastor, eu não aguentei. Eu vi a grana lá e peguei e roubei. Cara, seremos tentados, mas a Bíblia está dizendo que precisamos sujeitar a carne, escravizá-la, ou sujeitar a carne, certo? Segunda coisa, guardar-se da imoralidade. E terceira coisa, usar adequadamente os membros do nosso corpo. Por favor, senhores, viu? Por favor, senhores casados. Eu sei que o Cláudio Duarte estará aí e outros são crânios em falar de casamento, mas quem é o vosso pastor sou eu. Então vocês devem procurar os dois, o casal, o Espírito Santo de Deus nas madrugadas, pedir para ele revelar o que é certo e o que não é, do que ficar ouvindo um monte de abobrinha que tem por aí. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Os dois, antes de fazer bobagem, faça uma coisa: procure o Espírito Santo de Deus. Procure. Ele é aquele que está presente no casamento de vocês para santificar o vosso casamento. Jovem, procure o Espírito Santo de Deus. Você não é fraco assim, de jeito que colocaram na sua cabeça, não, sabe? Fumar baseada, 6 meses baseado, 6 meses santo. 6 meses baseado, 6 meses santo. Meu, sabe? Os amigos me chamam e eu estou lá bebendo. Não é desse jeito. Ninguém está dizendo que a carne aqui ela está preparada. Ela está num processo de santificação, mas nós precisamos sujeitá-la. Precisamos colocar assim, embaixo dos nossos pés. Você não vai e ponto final. Você pode dizer isso, porque a Bíblia está dizendo que nós podemos dizer. Então a santificação do corpo abrange ainda a nossa forma de falar, até a nossa forma de vestir. A santificação do corpo abrange. Eu só vou ler um texto e eu estou já encerrando. Efésios 4, 25 a 32. E esse eu vou pedir mesmo, tá? Porque eu não tenho anotado aqui. Efésios 4, 25 a 32. Quem está me entendendo? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, a Bíblia não está dizendo que é pecado irar-se, mas quando ficarem, não pequem. Apazigue a sua ira antes de passar para outro dia. Certo? Resolva a situação no dia. Não estou preparado. Vai diante de Deus, se prepare. Apazigue a sua ira. Versículo 27. Porque se você não apaziguar, o que vai acontecer? Você vai dar lugar ao diabo. E aqui está dizendo, não dê lugar ao diabo. Outra coisa, forma de viver, de agir aí fora. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe. Quem sabe o que é a palavra torpe? Palavrão, palavra que não tem sentido.
principalmente palavrões. Que Pedro, ó, escute bem, principalmente palavrões, que existem pessoas que têm isso como um estilo de vida. Ele não consegue falar uma frase, conversar com alguém sem soltar um palavrão. Está na carne dele, está no sangue, está nos poros. Nenhuma palavra torpe, sem sentido, saia da boca de vocês. Nenhuma palavra, sabe? Se não for útil para edificar os outros, que não saia da boca de vocês. Conforme a necessidade, para que edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo. Se a gente viver o que o versículo 29 está vivendo lá, está falando, sabe? Vivemos soltando palavrões por aí, xingando mãe de juiz, e de mãe da mãe, mãe do pai, mãe não sei de quem, e sendo que, o que o versículo está dizendo para não ser, nós vamos acabar entristecendo o Espírito Santo de Deus. E não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Isso é, Ele marcou você. Ele te marcou para o dia da redenção. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Porque é você. Sabe essas bobeiras dentro de casa, assim, essa gritaria, sem noção. Livre-se dessa gritaria, de calúnia, bem como de toda maldade. Versículo 32, encerro. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É isso aí. Agora presta atenção. Isso é doutrina. Isso aqui que leva a gente para o céu. Entendeu ou não? Você pode ser o maior dizimista, ofertante, sei lá, o que você quiser ser. Pode chegar e procurar pobre na cidade. Eu sou doido para achar um pobre, para ajudar com cesta básica. Você pode procurar todos os pobres da cidade, todos os andarilhos, tudo bem, e dar oferta para eles, dá o que você quiser dar. Isso não vai te levar ao céu. Mas essa doutrina aqui te levará ao céu. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Só relembrando para a gente acabar. Tá bom? A minha pergunta é, o que é que aconteceu com o teu espírito quando você se converteu? Foi regenerado. Ele recebeu vida, ok? A regeneração. Isso a gente chama de santificação inicial, ok? Agora, o processo de restauração da alma e do corpo está sujeito à santificação progressiva. Foi isso que eu falei hoje aqui, ok? Quem aprendeu? Santificação inicial, santificação progressiva. Eu fui santificado, mas preciso continuar me lavando, preciso continuar, certo? Me purificando, preciso fazer isso. De que forma? O meu corpo, vou sujeitar o bicho. Eu vou sujeitar o meu corpo. Tem gente que repreende Satanás, faz o que lá, mas aí, nos banheiros da vida, na escuridão, atrás dos muros, sei de onde, continua pecando. Não é a questão de ter poder sobre Satanás. É você ter virtude que vai te levar para o céu. E santificação é isto. Amém? É esse estilo de vida dos céus. Por favor, fiquem de pé. Eu vou ler o último versículo da noite e nós vamos embora para casa. Esse versículo vai nos levar para domingo que vem. Se você gostou desse assunto, você poderá voltar aqui domingo que vem, domingo de manhã ou domingo à noite, nós estaremos falando. Eu vou ler um texto que está em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, e aí a gente está indo embora. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso aqui não é, eu comprei um vaso. Não, o seu corpo. Senhores, presta atenção.
saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, né, da vida, da carne, como gentios, como as pessoas que não têm Jesus aí fora, que não conhecem Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão. Esse assunto, chega na igreja e fala, não, o que o pastor pregou lá é fanatismo, não entra nessa não, não é tão assim não, ser crente não é tudo aquilo não, está defraudando o irmão. Então, não defraude o seu irmão nesse assunto, ok? Deixa eu ver onde eu parei aqui, isso, porque o Senhor, Ele é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita este assunto, não rejeita o homem. Quem rejeita essa doutrina do jeito que está aqui, não rejeita o homem, não rejeita o neguinho aqui, mas está rejeitando a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Esse texto, ele fala de 5 princípios que eu jogo para vocês e espero que vocês aqui, domingo que vem. São 5 princípios. Ele falou assim, abster-se da prostituição, possuir o corpo em santidade, não iludir ou defraudar o seu irmão, segundo a sua santidade aí, sabe? Não iludir ele, entender que Deus é vingador, e quinto, rejeitar a santificação é rejeitar a Deus. Eu vou falar cada um desses 5 princípios domingo que vem, e a gente encerra essa conversa de santidade de Deus, de santificação. Mas eu espero vocês aqui no domingo que vem. Por favor, venham. Mesmo quem for casar no sábado, venha domingo antes da lua de mel. Brincadeira, viu? Mas eu quero que você esteja aqui para entender todo o propósito de Deus para a sua vida, para a vida da igreja, no nome de Jesus. Amém? Chega, falei demais.